Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais esse podcast Dicas de Gestão. Eu sou Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas, e hoje o nosso tema é Não temo a morte, mas o fim da vida. E vamos entender o que isso significa para nós gestores. A gente teve contato com uma pesquisa que talvez você já tenha visto em outras fontes, o mesmo dado. Ele replicou, vamos dar para dizer que ele viralizou no mundo inteiro, onde os principais medos dos executivos, ou seja, das pessoas que vendem alguma coisa, iguais a nós aí, né? Elas diziam que o maior medo delas era falar em público. Por incrível que pareça, o falar em público era o maior medo. Em segundo lugar, o medo da morte. Olha que interessante, porque a morte, ela está presente para todo mundo, né? Mas temer a morte e, em primeiro lugar, temer falar em público. E nós vendedores aqui, né, nós gestores comerciais, essa área específica dentro do grande universo corporativo de negócios, nós falamos em público a todo momento, né? Nós estamos sempre conversando com alguém, estamos sempre falando, inclusive o estereótipo do vendedor, o estereótipo do gestor comercial é um cara falante, né? E às vezes a gente não encontra esse cara, a gente encontra um cara mais tranquilo, um cara mais planejador, um cara mais fechado até, mais tímido, e tudo certo. Tem um outro cara que fez um livro chamado Feitas para Durar, e aí ele conseguiu chegar numa definição de grandes líderes. E essa definição de grandes líderes é o seguinte: ele conseguiu perceber que não era uma questão de perfil que definia o ser o grande líder, porque ele encontrou grandes líderes em diversos perfis. Tinha o perfil do cara muito extrovertido, tinha o perfil do cara muito quieto, muito tímido, muito fechado, tinha o perfil do cara muito impulsivo e tinha o perfil do cara muito extrovertido, muito planejador. Olha só quantos perfis diferentes para chegar numa definição. E aí eu volto agora na questão da morte da gestão, né? Existe aquele gestor que teme não ser importante dentro do círculo que ele forma na equipe comercial. E aí ele detém o poder, e aí ele assume esse poder e exerce, talvez de maneira errada, para conquistar o que ele quer. Ele quer ter respeito, e então ele exige respeito, ele exige obediência. Ele quer ser importante, então ele exige que os outros fiquem quietos para ele falar. Ele quer ser reconhecido, então o mérito de tudo é dele. Ele pega o mérito e ele só cobra o resultado. Esse tipo de gestão que teme a morte da sua própria gestão é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Mas quando tu entende que esse cara, talvez, se ele não está entendendo a vida dele toda, e aí a frase que eu trago como tema aqui é o não tema a morte, mas o fim da vida, eu não temo a morte do fim da gestão, por exemplo, eu não temo a morte da gestão, mas eu temo o fim da minha vida de gestor. Então a tua vida de gestor, ela não está atrelada à tua vida útil. Se você for um gestor que busca não matar a sua gestão através desses atos errados que eu falei, né, de exigir medo, autoridade, obediência, coisa desse tipo, talvez a sua vida de gestor seja muito mais longa e próspera. Mas se você for um gestor que usa desses artifícios de medo, obediência e silêncio, por exemplo, para você se sentir bem como gestor, você exigir ser reconhecido como chefe e não como líder, vai fazer com que a sua vida de gestor seja encurtada. E aí você pode ser um cara de 35 anos ou de 40 anos que acabou a vida de gestor. Acabou. Por quê? Porque você passou por 3, 4 cargos diferentes. Nesses 3, 4 cargos, até os 35, 40 anos, tu durou 3 anos, 4 anos, e o teu currículo demonstra isso. E aí tu vai chegar depois no 5º emprego e tu acha que a pessoa não vai fazer uma investigação de como você passou nas outras empresas? Ela não vai buscar uma referência? Lembra que agora já são talvez 10 anos, talvez 15 anos de referência, formando uma certa imagem. Esta imagem vai te assombrar agora no presente.
Esta imagem vai assombrar o teu futuro. A tua vida de gestor, basicamente, ela se liquidou. Você não vai conseguir mais ter uma carreira de gestor. Então, quando eu digo que eu não temo a morte, mas o fim da vida, é essa relação que eu quero dizer. Eu não temo a morte da gestão agora, mas o meu fim da minha vida de gestor. Isso sim eu temo. Eu não quero estar desatualizado o suficiente para a minha vida de gestor acabar. Mas a morte da minha gestão atual, eu não tenho nenhum problema em matá-la. Desde que eu saiba qual é a nova. Renasce para onde a coisa? Como que a coisa está nascendo? O quanto você então se recicla de ciclo em ciclo, quanto você se recicla, quanto você treina para ser um gestor melhor de ano para ano. Qual foi o teu investimento nesses últimos 12 meses para ser um gestor melhor? Quantos livros tu leu? Quantos cursos tu fez? Quantas palestras tu assistiu? Quantos exercícios tu realizou? Quantas reflexões sobre o que tu está fazendo tu fez? Quantas trocas de conhecimento com outros gestores tu fez troca? Quantas horas de mentoria ou de coaching tu teve durante esse tempo? Olha como tem muitas formas de aprender, mas depende de você estar aberto para isso. Porque se você não estiver, o fim da vida de gestor sua vai estar próximo. E olha que é muito difícil, quando você chega nisso, você ter força suficiente para tentar se reerguer e se reinventar. Não encontrei muitos ainda, talvez dê para encher uma ou duas mãos ali, mas não enche mais do que isso. Beleza, pessoal? Então, não tema a morte, mas o fim da vida. Não tema a morte da gestão, mas sim o fim da minha vida como gestor. Vamos pensar sobre isso e vamos para cima deles.